todos, sejam muito, mas muito bem-vindos ao primeiro Congresso Nacional da BCCRIM e eu quero agradecer esse convite maravilhoso que eu recebi. O congresso está lindo, está maravilhoso, muito obrigada, doutora Creuza Costa, por esse convite. Quero agradecer ao professor Cristiano Carrilho, quero parabenizar a Juliana pela organização e quero parabenizar a todos os organizadores desse congresso. O congresso está maravilhoso e você não pode perder nada, tá? O congresso está incrível e eu estou aqui na mesa do pacote anticrime e nós iremos falar dos temas mais polêmicos do pacote anticrime. Então assiste aqui até o final, não perde nenhuma parte do congresso que você vai adorar. Então hoje, gente, eu vou falar sobre o plea bargain, que é um tema muito, mas muito polêmico do pacote anticrime. Na verdade, o plea bargain, ele saiu do pacote anticrime, mas ele estava lá no anteprojeto e foi muito polêmico e nós iremos entender esse pacote anticrime, esse plea bargain no pacote anticrime, até porque faz parte, gente, da justiça consensual e a justiça consensual está cada vez mais próximo do nosso sistema jurídico. Então nós precisamos entender como iria funcionar essa justiça consensual na seara criminal. Então o tema, ele é muito relevante e você não pode perder. Eu vou trazer aqui, ó, as partes mais polêmicas esmiuçadas para apresentar para você. E tudo que eu irei falar está aqui nesse livro que eu vou apresentar aqui para vocês. Acabou de sair do forno, que é o Temas Atuais de Direito Penal. Gente, esse livro é um lançamento e eu tenho o privilégio de ser uma das coordenadoras, tá? Eu sou uma das coordenadoras desse livro, inclusive o meu artigo aqui nesse livro, ele é o plea bargain. Então, mais detalhes que vocês queiram saber sobre o assunto, vocês podem consultar aqui nesse lançamento que acabou de sair do forno, tá bom? Então, espero que vocês gostem aqui da mesa do pacote anticrime. Vamos iniciar o nosso assunto e eu irei falar agora para você os temas mais polêmicos do plea bargain. Então vamos lá, vamos tentar entender como seria o plea bargain no pacote anticrime, tá? Então a proposta lá no anteprojeto foi o seguinte, presta atenção aqui em mim. Após o recebimento da denúncia ou queixa e até o início da instrução, havendo a confissão do acusado, o Ministério Público, o acusado e o defensor poderiam propor o início do cumprimento da pena através de um acordo penal. Então, como é que funcionaria? Funcionaria da seguinte forma. Depois da denúncia e até o início da instrução, se houvesse a confissão, o Ministério Público, mais o acusado e o defensor iriam negociar ali, através de um acordo penal, a pena que seria aplicada, ok? E aí eles iriam enviar um requerimento para o juiz. Enviando o requerimento para o juiz iria verificar a legalidade e a voluntariedade daquele acordo, ok? Até aí tudo bem. Agora, o que é que acontece? Nesse requerimento estaria expresso, ok? A dispensa da produção de provas e a renúncia do recurso. Então, eles iam enviar para o juiz esse requerimento com a proposta, a sugestão da pena ali no requerimento, explicando a sugestão da pena, inclusive renunciando à produção de provas e o direito de recurso, tá? O juiz vai analisar, lembrando que o juiz não vai fazer a dosimetria da pena. O juiz apenas vai verificar ali, em relação àquele requerimento, vai analisar apenas a legalidade e a voluntariedade. Havendo legalidade e voluntariedade, ele vai homologar ou não, ok? Então, fica a critério dele homologar ou não. Havendo a homologação, esse acordo, ele vai ter força de sentença condenatória. Então, o juiz iria verificar ali a legalidade e a voluntariedade ali daquele acordo penal. Havendo legalidade e voluntariedade, ele iria homologar ou não homologar, ok? E quais são os benefícios ali para quem confessar, para o réu que confessar? Os benefícios seria a redução de pena até a metade,
ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Lembrando que é até a metade, nada garante que seria proposta ali a redução da metade da pena. E lembrando que o juiz não faria dosimetria da pena, ele apenas iria verificar a legalidade e voluntariedade do acordo e das partes, ok? Então, o que é que acontece aí? Presta atenção aqui em mim. E caso haja homologação do acordo para todos os efeitos, o acordo seria considerado sentença condenatória. E ainda digo mais, caso haja elementos probatórios de conduta criminal habitual, independente de reincidência, o regime seria o cumprimento inicial fechado. Então veja só como estava essa proposta aqui do plea bargain no pacote anticrime, no anteprojeto do pacote anticrime. Então vamos analisar aqui rigorosamente tudo que eu falei, todas as violações aqui que eu falei. Primeiro, seria analisado o quê? Para que houvesse o acordo, teria que haver o quê? A confissão do acusado, a confissão circunstanciada do acusado. Então, nós precisamos entender que o sistema brasileiro, ele funciona aqui não com a confissão de culpa, mas ele trabalha com o princípio da inocência expresso na Constituição Federal. E aqui, ó, a proposta do plea bargain estaria trabalhando com a confissão de culpa. Em primeiro lugar aqui, já violando aqui a Constituição Federal, que prevê aqui expressamente que o nosso sistema trabalha com a presunção de inocência. Então, nós precisamos entender aqui que o sistema judicial brasileiro trabalha com o princípio da presunção de inocência e não com a confissão de culpa. E lá, no anteprojeto do pacote anticrime, no plea bargain, ele trabalha aqui com a confissão de culpa, tá? Em segundo lugar, eu disse o quê? Que ele confessaria, ok? Fariam ali o acordo em relação à pena, tá? E enviariam esse requerimento ao juiz. E após confessar a culpa, fazer o acordo em relação à pena, enviaria o requerimento para o juiz. E no requerimento estaria o quê? A dispensa da produção de provas. Mas nós precisamos entender que a produção de provas, ela é realizada na fase judicial, tá? Permitindo que a outra parte se manifeste e assim garantindo o quê? O princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, se eu dispenso a produção de provas, eu estou renunciando ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Nesse requerimento também seria expresso a renúncia do recurso, e a renúncia do recurso também iria ferir o princípio do contraditório e da ampla defesa, porque o recurso ele faz parte do princípio do contraditório e da ampla defesa. Então ali, olha, também estaria violando outra garantia constitucional. E olha só, o juiz ele só iria analisar ali nesse acordo a validade, ou seja, a legalidade e a voluntariedade do acordo. Ele não iria trabalhar na dosimetria da pena, ok? Entenda, a dosimetria da pena ela seria dada ao Ministério Público? O Ministério Público iria fazer a dosimetria da pena? Não pode, gente. A dosimetria da pena ela é realizada pelo juiz e não pelo Ministério Público, ok? Então havia ali vários artigos que feriam garantias constitucionais. E ademais, eu ainda digo a você que havia uma previsão lá no pacote anticrime, no anteprojeto do pacote anticrime, no plea bargain, que o acusado poderia ser preso antes da sentença condenatória. E aí vai ferir o quê? O princípio do devido processo legal, também outra garantia ferida no plea bargain. Entenda uma coisa. Quando a proposta do plea bargain entrou aqui no projeto anticrime, se tinha uma noção de que ela iria salvar o sistema penal, de que ela iria solucionar o problema da justiça penal brasileira. Entretanto, nem tudo que parece benéfico realmente vai ajudar o sistema penal brasileiro. Não se pode tirar direitos e garantias constitucionais. E aqui eu não estou sendo nem contra nem a favor,
porque eu ainda acredito que a justiça consensual, ela fará parte do sistema penal. Mas o que nós vimos aqui foi que a proposta apresentada lá no pacote anticrime não trouxe muitos requisitos positivos para o acusado, mas tão somente trouxe ali uma medida punitiva para o Estado mais rápida e mais barata. Então foi isso que aconteceu. E na justiça consensual deve haver uma troca, deve haver uma renúncia ali, deve haver benefícios para o acusado e benefícios também para a justiça. Então o que eu vi ali na proposta, que a gente pôde analisar ali, é que não houveram vários requisitos, não houveram requisitos favoráveis para o acusado. Então a gente precisa entender que na justiça americana, o plea bargain funciona justamente porque ele praticamente dá uma segunda chance para o acusado. E é isso que eu quero explicar para vocês. Imagine só, lá no sistema americano. No sistema americano, onde existem penas mais gravosas, o plea bargain é como se fosse uma segunda chance para o acusado. Então existem sim benefícios dentro ali da justiça consensual na seara criminal, diferente da proposta, gente, que foi colocada aqui no pacote anticrime, onde não se tem quase benefícios para o acusado. Então imagine só, na justiça americana, onde se existe uma pena de morte, então o acusado ali confessa, ele renuncia ao direito de recurso, ele renuncia ali à produção de provas, renuncia, mas ali, gente, a pena máxima é a pena de morte. Então, se você colocar numa balança ali os direitos que ele renunciou e o direito à vida, porque ele pode substituir aquela pena de morte por uma pena privativa de 10 a 15 anos. Então imagine uma pessoa de 30 anos que teve essa condenação sair da prisão com 15 anos depois, ou seja, ainda dá para aproveitar a vida, ainda dá para essa pessoa conviver em sociedade. Então nós temos que colocar na balança os benefícios do plea bargain na justiça americana. Na justiça americana, gente, as leis são muito mais severas e são muito mais gravosas as penas, diferente do Brasil. Então, por isso que a justiça americana recebe bem o plea bargain, ok? E olha que eles nem recebem assim tão bem o plea bargain, até porque existem vários documentários com opiniões diversas em relação ao plea bargain na justiça americana. Existem pessoas que criticam o plea bargain na justiça americana, mas se você olhar de uma maneira geral, você vai verificar que para aqueles crimes mais gravosos, o réu, ele é sim beneficiado. Então não houve aqui essa visão de benefício para o réu aqui no plea bargain brasileiro. O que aconteceu foi que a intenção aqui foi punir mais com menos custo, e não é bem assim. Nós temos que garantir direitos constitucionais. Então eu acredito que, se porventura essa proposta da justiça consensual na seara criminal for reanalisada e os direitos e garantias constitucionais forem preservadas, com certeza essa justiça consensual fará parte sim da seara criminal como um todo, beneficiando também o réu. E não será apenas um benefício para o réu. Entenda uma coisa, quando eu estou diante de um acordo penal, certo, entre o Ministério Público e o réu, eu estou ali, olha, colocando o réu para cumprir a pena de imediato através da sua confissão, mas realmente lhe dando benefícios e uma segunda chance, tá? Em contrapartida, a sociedade vai ter a punição imediata daquele acusado, não tendo risco daquela pessoa folgar ou até mesmo prescrever. Então nós temos sim vantagens dentro desse acordo, apesar da sociedade muitas vezes não ver como vantajoso fazer um acordo benéfico ao réu, mas de toda forma você tem que enxergar que é benéfico tanto para o réu quanto para a justiça e a sociedade. A justiça porque terá punições mais rápidas com menos gastos para a sociedade. A justiça rápida e
o risco menor de impunidade também será garantido ali através da justiça consensual criminal e também para o acusado, que terá uma segunda chance, terá propostas benéficas, verdadeiramente benéficas para ele. Então, tudo isso, gente, eu coloquei aqui nesse livro sobre temas atuais de direito penal, que é justamente o meu artigo, é o plea bargain. E tá muito interessante essa proposta, tá? E se você quer me seguir aqui nas redes sociais do Instagram para acompanhar o meu trabalho, é fabianamaria.adv, e também tem um canal no YouTube que você pode acessar e dar continuidade a esse estudo e a esse trabalho, que é justamente o Advocacia na Real, lá no canal do YouTube. Então você vai acompanhar e a gente vai esclarecer aqui algumas dúvidas que você tenha em relação a esse congresso. Então aqui você vai ter uma continuidade nos estudos, acompanhando aí nas redes sociais. Então a gente não termina por aqui, ainda tem algo muito interessante a falar, que é justamente sobre a morosidade do judiciário brasileiro. Então, para finalizar aqui, eu gostaria de falar que o judiciário brasileiro está sobrecarregado, e essa sobrecarga não faz com que os juízes, não faz com que os promotores analisem de forma correta como deve ser analisada um processo penal, porque ali, gente, nós estamos tratando de direitos e garantias constitucionais. Então, nem a sociedade tem a punição que ela almeja por causa da morosidade do judiciário, por causa da sobrecarga do judiciário, nem a vítima tem ali aquela sensação de que a justiça foi feita, porque a punição não é concretizada, e até mesmo o réu que está ali respondendo a um processo judicial fica perdendo o sono caso ele seja inocente, porque o judiciário não dá conta de atender a demanda e finalmente concluir o processo. Então, carregar o peso de um processo nas costas para aquele que é vítima de um processo penal, porque isso acontece. Eu sei que nós temos vários casos e que a maioria são dolosos, mas existe sim, gente. Existem casos onde a justiça ali foi falha e que acabou acusando um inocente. E aquele inocente perde o sono com isso. E o judiciário não atende a demanda para poder trazer ali uma resposta para quem almeja inocência ou para a vítima que almeja a punição. Então nós precisamos entender que o sistema judicial brasileiro realmente precisa ser trabalhado, precisa ser modificado, precisa sim da implantação de um sistema, mas que a proposta apresentada ali teve muitas e muitas violações a garantias e direitos constitucionais e poucos benefícios ao acusado, e a balança ali ficou pesando, gente, de uma maneira mais pesada ali para o réu, e não pode ser assim, tem que ter um equilíbrio. Se é um acordo consensual na seara criminal, deve haver ali o equilíbrio das partes, e no projeto anticrime, o plea bargain não teve ali essa balança pesando no mesmo nível para ambas as partes, tá? Então é isso que a gente precisa levar em consideração, é isso que nós precisamos estudar, por mais que a sociedade tenha sede de justiça, mas temos que seguir com calma, porque nós temos que verificar que ali no plea bargain havia muitas renúncias a direitos e garantias constitucionais, inclusive o juiz não fazia a dosimetria da pena, então o juiz puniente não estava ali nas mãos do juiz, estava nas mãos do Ministério Público. Então muita coisa deveria ser analisada em relação ao plea bargain brasileiro, porque nós precisamos entender a proporcionalidade do plea bargain brasileiro com a proporcionalidade do plea bargain americano. Então nós analisamos ali, nós comparamos que a aplicação do plea bargain americano tem muitas, mas muitas vantagens ali para o acusado, além de com certeza ter críticas, porque o sistema penal ele é falho em todos os lugares, tá? Pode haver os melhores planos,
as melhores implantações ali para o sistema criminal, mas ele será falho porque são pessoas ali que estão trabalhando com o sistema e as pessoas são falhas. Então sempre haverá uma falha. Mas o que precisamos entender aqui numa visão geral é que o plea bargain, a justiça consensual na seara criminal, lá no sistema americano, ele visa também beneficiar o acusado, lhe dando uma segunda chance, entre aspas, ali, tá? E o plea bargain, a proposta implantada aqui no sistema brasileiro, que foi retirada do pacote anticrime, ela visava ali um sistema mais punitivo, com uma justiça mais barata, tá? Mas que não oferecia muitas vantagens para o acusado. Então, nós vamos finalizar aqui esse bloco. Temos muita coisa para falar ainda aqui nesse congresso, o nosso primeiro congresso aqui da ABCCRIM. E lembrando que mais detalhes você vê aqui, esse livro também é da ABCCRIM, tá, gente? Você vê aqui nesse livro que eu tenho um artigo sobre o plea bargain. E espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação. Tem muita coisa para falar ainda, tem muita coisa ainda no congresso, então fica aqui conosco, não sai, aproveita cada palestrante, o que você puder absorver de informações desses palestrantes maravilhosos que estão aqui, aproveitem, tá? Porque você vai levar para toda a vida. E esse aqui é um congresso 100% gratuito, 100% online, você vai assistir da sua casa, de onde você está. Então não perde a oportunidade, não perde nenhum dos palestrantes, nenhum dos vídeos, ainda dá tempo para você aproveitar muito mais desse congresso. Então espero que vocês tenham gostado, tá? Nós vamos seguir com outros palestrantes e outras mesas também.